explicação da atividade de casa. Então, nós já fizemos a leitura da reportagem do quilombo ao quilombola e agora eu vou explicar para vocês a atividade. Antes de começar na primeira questão, eu vou aqui voltar só um pouquinho no texto, tá? Não vou ler, vou só explicar algumas coisas. Toda reportagem, gente, tem que ter um título que é chamativo, que no caso aqui nós temos esse título do quilombo ao quilombola, tá? Ele não tem esse título apenas para explicar, né, sobre os quilombos, sobre os quilombolas, e sim também para chamar a atenção por conta dessas palavras tão parecidas. Então, para chamar a atenção do leitor, tá? Aqui, nós temos essa parte aqui que está diferenciada, está em itálico, né? O que é itálico? É a letrinha que é um pouquinho inclinada, exatamente para chamar a atenção do leitor. Porque essa parte, que chama-se linha fina, é uma parte que dá algum significado sobre a reportagem que vai ser explicada para vocês, que vai ser colocada para vocês. Então, vocês podem perceber que aqui, né, está em forma retangular e também as palavras estão em itálico. E também tem muitas explicações aí, antes, né, como se fosse uma introdução à reportagem que você vai ler, tá? E vocês percebem que também temos alguns travessões. Bom, nós temos alguns travessões, mas não tem nenhuma fala de nenhum personagem, né? Mas aí você pode observar que, por exemplo, quilombo, aí tem um travessão, um termo usado no tempo em que o Brasil era império, né? Aí, aqui, ele não está falando, não é uma fala de um personagem, é apenas uma explicação. Então, esse travessão aqui, ele tem a função de explicação. Assim como, tá? O autor também poderia ter colocado entre vírgulas, né? Porque às vezes quando a gente vê assim, por exemplo, quilombo, aí vírgula, um termo usado no tempo em que o Brasil era império. Então, se a gente colocasse também entre vírgulas, também seria uma explicação. Ou até mesmo entre parênteses, se ele tivesse colocado um parêntese aqui, também seria a explicação. Então, a explicação, ela serve para quê? Ela serve, né, para clarificar as ideias do leitor e também, né, na frase, tá? Ela pode ser usada um travessão, ou entre vírgulas, ou também entre parênteses, tá bom? E também, outra observação que eu quero deixar para vocês, aqui nessa primeira página dessa reportagem, é que ele sempre fala assim, ó, lendo-a em voz alta, você vai ver que ela é gostosa de pronunciar. Ele sempre, tá? O autor aqui, ele sempre coloca a palavra você, porque ele está falando com você, que no caso aqui é você que é o leitor, né? Para ter uma intimidade, né? Para você ter essa leitura e ser uma leitura bem suave, bem leve, né? Falando exatamente a sua linguagem, né? Que no caso é de criança a adolescente, esse texto aqui, essa reportagem. Então vamos agora para a primeira questão. A reportagem trata do assunto que você havia imaginado antes da leitura? Então, você imaginava mais ou menos do que seria tratado, por quê? Né? Tem várias possibilidades, né? Por conta de quilombo, eu acho que você já deve ter ouvido falar em quilombo. Também tem as imagens, né? Então você coloca aí o que é que fez com que você soubesse que esse texto se trataria sobre os quilombos que seriam os escravos, né, fugitivos. 2. De acordo com o texto, qual é o significado de quilombo e mocambo na língua bantu? Então, aqui já na primeira parte, né, já fala desse significado, tá? Então, você vai colocar aqui. Terceira questão. As comunidades de fugitivos apresentavam nomes diferentes em alguns países da América Latina. Relacione os nomes aos países em que eram empregados. Então, aqui você vai relacionar. Não é para colocar X, não, tá? Porque todo mundo, tem gente aí que vê uns quadradinhos e já lasca o X, não é não. É para relacionar, tá?
Aqui você vai colocar ou letra A, ou letra B, ou letra C, não sei aí qual é a ordem, mas você vai colocar as letrinhas aqui nesses quadrinhos, tá? Então, nós temos os palenques, os cumbes e o quilombo. A cada nomezinho desse relaciona-se com um país que você vai relacionar. Quarta questão. Os quilombos surgiram durante o período de escravidão. De acordo com a reportagem, responda às questões. O que eram os quilombos, né? No texto está bem claro isso daí. O que os fugitivos faziam depois de encontrar um lugar seguro? Então, depois que eles encontravam, né, esse lugar seguro, que seriam os quilombos, eles faziam o quê? Né? Eles faziam várias coisas. Aí você vai colocar todas elas aí que você leu no texto. Quinta, na última parte da reportagem, são apresentadas ao leitor informação sobre um dos mais conhecidos quilombos do Brasil. Que quilombo é esse, né? É muito conhecido ele. Aí você vai colocar o nome dele aqui, começando com letra maiúscula, tá? B. Marque um X nas alternativas que justificam o fato de Palmares ter sido um dos mais conhecidos quilombos. Então, aqui tem várias informações. Você vai marcar mais de uma informação aqui, que tem várias aqui que são corretíssimas, tá? Sexta questão. Segundo a reportagem, o que são quilombolas? Também foi muito falado aqui no texto. Sétima questão. Uma reportagem, como a que você leu, nas páginas 109 a 111, é um texto jornalístico, caracterizado por apresentar informações detalhadas a respeito de um fato. Em sua opinião, por que as comunidades quilombolas se tornaram um assunto de uma reportagem, né? Por que é tão importante falar dessas comunidades quilombolas, tá? Eu até já comentei sobre esse assunto, tá? Então, mas aí você dá a sua opinião. Oitava questão. O título de uma reportagem é um elemento muito importante. Releia-o, que é do quilombo ao quilombola, né? Que é o título. E marque um X na função que ele desempenha. Então, você vai marcar um X aqui entre essas duas aqui. Vamos ver qual é que está correta, tá? Nona questão. O trecho que aparece entre o título e o primeiro parágrafo da reportagem é chamado de linha fina. Lembra que eu acabei de explicar? Então, releia. Então, você vai ler novamente essa linha fina e vai responder. O que é apresentado nessa linha fina, né? O que é que está sendo apresentado aí? B. Nessa reportagem, a linha fina aparece em itálico. Lembra que também eu já expliquei? Ou seja, um destaque diferenciado do restante do texto. Por que isso ocorre? Por que está em itálico, né? Décima, releia o trecho a seguir. Como você já sabe, as expressões eram usadas para chamar as comunidades de escravos que escapavam do trabalho forçado e iam buscar sua independência. Quilombolas, você pode imaginar, eram os participantes dessas comunidades. No texto, o autor dialoga com o leitor. Que palavra indica isso? Quando ele fala dialoga, é quando ele fala, né? O autor, ele está falando com o leitor, a pessoa que está lendo, que no caso é você. Então, qual é a palavrinha que ele usa, tá? Para dizer que está falando, né? Que está dialogando. Considerando o público-alvo dessa reportagem, por que esse diálogo é importante, né? Então, você vai responder aí conforme o seu pensamento. 11. Releia os trechos a seguir. Tem 2 trechos A e B. Aí, aqui você vai o quê? Marque um X na função em que os travessões foram empregados nos trechos acima. Lembra que eu falei da função do travessão? Então, você vai colocar um X no que for correto, conforme a explicação, tá bom? B. Além dos travessões, que outros sinais de pontuação poderiam ser utilizados sem alterar o sentido do texto? Também falei sobre isso. São 2 pontuações que eu coloquei na explicação.